Olá pessoal, eu sou o Dr. Vitor Cifuentes, sou médico, cirurgião, urologista. Nosso vídeo aqui hoje é para falar sobre os tipos de pênis. Como que a gente avalia tipos de pênis, né? Então muitas vezes os pacientes vêm para mim perguntando se é normal, se a cor dele é normal, se o tamanho é normal, circunferência. É importante aqui a gente avaliar sempre em consulta se tem alguma lesão, alguma coisa que realmente seja patológico. Muitos pacientes às vezes vêm questionando sobre a presença de veias ou de alguma manchinha que aparece no pênis. E o importante é o paciente procurar um profissional que seja habilitado e esteja capacitado para avaliar isso. Muitos pacientes eu recebo assim, doutor, eu já fui no urologista 3 vezes, o seu quarto que eu tô indo e ninguém fala direito o que é isso. E às vezes o paciente só quer uma explicação simples, só quer saber se isso é normal. Às vezes só tem que explicar ou mostrar dados para ele mostrando que isso é normal. Então o importante é você procurar um profissional que seja capacitado, que esteja acostumado com tratar esse tipo de demanda. Às vezes ele quer saber sobre a parte estética e hoje a gente trabalha com a parte estética do pênis, assim como a gente trata da funcionalidade, assim como a gente trata de patologias, tá? Então, quando a gente vai avaliar tipos de pênis, a gente tem que avaliar 3 aspectos principais. O primeiro deles é funcionalidade, segundo, características patológicas e o terceiro, beleza, estética. Como é que a gente avalia beleza de pênis, né? Não existe um pênis bonito, não existe um pênis belo, existe um pênis harmônico, né? Então, isso são características individuais de cada paciente, né? E a gente tem que sempre tentar aqui correlacionar com patologias, com problemas de saúde, com coisas realmente que vão atrapalhar o funcionamento do pênis, tá? Quando a gente trata de funcionalidade, a gente tem que avaliar principalmente 2 fatores. O primeiro deles é a ereção e angulação da ereção. Então, para que serve o pênis? O pênis serve para ter relação sexual. Então, se você tem uma ereção, você pode ter uma ereção com ele reto, 90 graus, 45 graus, quase meio-dia. Isso é uma ereção que às vezes que o paciente está quase batendo na barriga, na ereção. Às vezes ele tem uma ereção, ele está até ereto, ele está duro. Ereção, no caso, é ele estar duro, né? Próprio para ter penetração. Mas às vezes ela está para baixo. Às vezes o paciente que a gente faz a secção do ligamento suspensor do pênis, ele tem uma ereção mais para baixo. Então, na hora que ele vai penetrar a sua parceira ou parceira, ele tem que posicionar na onde ele quer que entre, porque ele não tem uma ereção um pouco para cima. E às vezes o paciente vem perguntando isso, doutor, mas é normal a minha ereção estar assim ou assim, né, meio-dia? Então a gente tem que avaliar. Existem fatores que vão atrapalhar na relação, existem fatores que podem facilitar a relação. Então, um paciente que tem uma ereção um pouco mais aguda, ele consegue realizar uma penetração, por exemplo, na mulher, e encostar mais na parede anterior vaginal. A gente sabe que a parede anterior vaginal é onde está uma região mais repleta de vascularização, em que está o ponto G feminino. Então, ele consegue encostar melhor naquela região e talvez dar mais prazer para ela. Tá? E o paciente tem uma angulação um pouco mais baixa, às vezes tem um pouco mais de dificuldade disso. Isso atrapalha? Isso é um defeito? Não, mas são tipos diferentes de ereção. Outra, tortuosidades. Esse é o segundo fator quando a gente vê característica do pênis. A tortuosidade ela pode ser natural, tem essa tortuosidade para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. E isso é uma tortuosidade leve, normalmente menos do que 20, 30 graus. Não atrapalha ele na relação, ele consegue ter relação, mas quando ele para ali na frente do espelho, o pênis está virado para um lado ou para o outro, ou bem para baixo, ou bem para cima, e ele dobra mesmo. Às vezes é uma angulação, só que ele fica menos de 30 graus. Tá? Então isso não atrapalha ele. E tem as congênitas, o paciente nasceu com isso, cresceu, sempre foi assim dessa forma. Às vezes elas até têm que ser operadas, porque é um pouco mais grave e confere uma restrição no crescimento do pênis, ou uma restrição na ereção, ou dificuldade depois na relação, depois de adulto, e elas devem ser corrigidas. A gente trata também de prepúcio. Quando o paciente tem prepúcio, ou seja, ele não é operado de fimose, ou nunca fez a cirurgia da ostectomia, que é a retirada desse prepúcio, e a gente tem 2 possibilidades, 3 na verdade. Uma é que ele seja totalmente coberto, o prepúcio cubra totalmente a glande, e aí a gente
pode conseguir expor isso ou não. Se não consegue expor, a gente tem um quadro de fimose. Se a gente consegue expor, ele tem um prepúcio que cobre totalmente a glande, mas não é um quadro de fimose. E ele pode ser parcialmente coberto, né, quando a cabecinha do pênis fica exposta e a pontinha da uretra fica exposta, mas o prepúcio ainda cobre ali a base da glande. É muito comum a gente ver pacientes que às vezes vêm com inflamações nessa região onde o prepúcio cobre, e às vezes não tem inflamações na região onde o prepúcio não cobre. Por que é isso? Eu vou falar até num próximo vídeo, depois eu vou deixar o link aqui, sobre cuidados no pênis. Às vezes o acúmulo de umidade pelo prepúcio causa essa inflamação. Lembrando, se eu conseguir retrair toda ela não é um quadro de fimose. Se eu não consigo retrair, é um quadro de fimose, às vezes tem que ser operado. Então isso é a classificação a respeito da pele que recobre o pênis. Ainda com relação à pele, às vezes tem peles do pênis, do corpo do pênis mais frouxas, mais flastas. E aí quando a gente pensa em preenchimento do pênis, a gente vai ter mais espaço ou menos espaço para fazer esse procedimento. Então a gente tem que classificar, tem peles mais frouxas, isso não é errado, não é fora do normal, e peles mais coladas no corpo do pênis, então ele não fica tão enrugado mesmo ereto. Tem pênis que ficam enrugados mesmo eretos. Então esses são fatores quando a gente trata da funcionalidade do órgão, tá? Então, pele do prepúcio, se ele consegue puxar totalmente ou não, ereção, se ele tem uma ereção, a que ponto que vai a ereção dele, tortuosidade, se ele consegue ter relação ou não, são aspectos quanto à funcionalidade do órgão. Com relação a patologias, a gente tem diversas patologias que podem mudar as características visuais do pênis. Então, uma delas, já falei sobre curvaturas, mas essa seria uma curvatura patológica, que é a doença de Peyronie. É quando você tem diversas microlacerações ali no corpo cavernoso, que é a estrutura que incha para dar ereção dentro do pênis. E quando essas microlacerações cicatrizam, elas fazem uma placa de fibrose e fazem a curvatura do pênis. Então ele está aqui reto, quando ele faz essa microcicatrização, o pênis dobra. Às vezes ele pode chegar a 90% de angulação, e aí não dá para ter relação mais. Outras, o paciente vem muito no consultório, manchas, descolorações na região do pênis. Então é muito comum, o paciente teve uma lesãozinha, um machucadinho, depois cicatriza, fica ali mais escuro ou fica mais claro. Tem tratamento? Tem tratamento. É necessário? Isso vai gerar um câncer depois? Isso é uma DST? Não, isso tem que ser bem esclarecido ao paciente. Mas tem tratamento. A gente tem hoje pomadas que a gente pode fazer para poder, que a gente pode aplicar ao paciente para poder suavizar essa mancha. A gente tem laser que a gente pode fazer para suavizar ou para descolorir essa região e ela ficar na mesma tonalidade do resto do pênis. Então tem possibilidades. Outras coisas mais drásticas, câncer, DST, isso normalmente dão lesões. Então você vai ter que procurar o seu médico, urologista, vai ter que passar em avaliação com ele para saber realmente se isso é uma patologia e merece ser tratado. Outra queixa muito frequente são as verrugas. As verrugas podem ser patológicas, como por exemplo o condiloma, causado pelo HPV, a verruga pré-câncer, que às vezes é um câncerzinho inicial, é um câncer de pele que começa a aparecer no pênis, que depois pode se desenvolver e virar um câncer realmente de pênis. E tem as glândulas no pênis, são as chamadas glândulas de Tyson, são mini pápulazinhas que aparecem na cabeça do pênis, na glande. Então elas circundam toda a glande e são as glândulas de Tyson que a gente chama. São glândulas normais, alguns pacientes têm isso muito mais evidente e aparece muito mais. Outra alteração é a bala no post-it, quando inflama o pênis. Eu já dei um leve comentário aqui, pacientes que têm o prepúcio ainda, esse prepúcio fica tampando a glande e isso faz acumular umidade, faz acumular secreção, o restinho de urina, a última gotinha do xixi, a última gota do esperma depois da relação. Isso gera uma região úmida, mais propensa a desenvolver essa inflamação que a gente chama de balano post-it. Isso tem que ser tratado. Muitas vezes a gente trata com medicação, muitas vezes com educação, ensinando o paciente a cuidar do pênis de uma forma mais adequada, e muitas vezes com cirurgia. Tem que tirar a pele do pênis, tem que tirar o prepúcio. E o terceiro ponto, que a gente tem que avaliar para diferenciar tipos de pênis. Estética. Doutor, mas estética no pênis? Como assim você vai falar, você é urologista, está falando de estética? Pois é, hoje em dia
a gente fala de estética no pênis. Mulher trata o rosto, mulher trata a mama, coloca silicone na mama, faz botox, faz harmonização facial, faz mandíbula, faz mento, e é ok, é normal. E ela está tratando ela mesma. Ela está dando uma dose de autoestima para ela mesma. Ela está colocando autoconfiança nela mesma. Por que o homem não pode tratar? Se ele tem o desejo de ter um pênis mais grosso ou mais comprido, ou de uma forma mais agradável para ele ou para o parceiro, para a parceira, qual seria o perfeito? Qual seria o ideal? O menino, desde pequeno, quando ele começa a assistir aqueles filmes às vezes assistiria um vídeo pornô, ele vê ali um pênis de 20 centímetros, grosso, aquele negócio, e nem sempre esse é o ideal. A maioria das mulheres não gostam do pênis gigante. A maioria das mulheres gosta de um pênis médio. Existe um estudo que fala que 75% das mulheres desse estudo falavam que estão satisfeitas com o pênis do parceiro da maneira como ele é. Mas ninguém perguntou para elas se elas estariam satisfeitas com um pênis um pouco maior, se pudessem. Então é difícil a mulher falar que o pênis do parceiro é insuficiente, ou o homem falar que o pênis do seu parceiro é insuficiente. Normalmente eles estão satisfeitos, até porque estão com aquela pessoa, mas o tratamento é do paciente. Às vezes ele quer se sentir melhor, ele quer melhorar sua autoestima, ele quer vestir uma sunga e ficar mais aparente ali, quer mais volume na sunga, na cueca. Então, lembrando, quando a gente trata de uma relação heterossexual, a vagina da mulher tem 10, 12 centímetros de comprimento, um diâmetro de mais ou menos 3 centímetros. Isso dá uma circunferência em torno de 7 a 11 centímetros. Quando a gente trata de uma relação hétero ou homossexual, o canal anal tem um comprimento de 17 centímetros. A circunferência do canal anal ela é adaptável. Então, no canal anal a gente não trata tanto de circunferência porque a musculatura dessa região ela é muito mais adaptável. Então, um homem que tem um pênis na faixa de 13, 14 centímetros, que é o comum, é a média, ele tem um pênis normal. A gente tem, em outros vídeos eu até comentei sobre alguns estudos que falam sobre o tamanho dos pênis em homens. Um estudo realizado na Inglaterra em 2014, 2 estudos realizados em 2014 na Inglaterra. Primeiro avalia 1.600 homens, mais ou menos. Ele coloca uma média do tamanho do pênis entre 14 centímetros, variando ali de 4 até 26. A gente sabe que um micropênis é um pênis menor do que 7,5 centímetros. Um macropênis é um pênis maior do que 24 centímetros. Tudo entre 7,5 e 24 é um pênis de tamanho normal. A média, 14, nesse estudo. Varia de acordo com a população estudada, varia de acordo com a etnia. No outro estudo, com 16 mil homens, ele mostrou uma média de comprimento de 13. Então, varia ligeiramente entre a etnia, o local onde o estudo é realizado. Mas a média é 13 e 14 centímetros, com um desvio ali de 2 para cima, 2 para baixo. O paciente com pênis médio está entre 13 e 14 centímetros. Um pouco abaixo da média seria 11, um pouco acima da média, 15. Então, 90% dos homens estão nesse tamanho. E a circunferência? Circunferência dele flácido, média de 9 centímetros. Circunferência dele ereto, normalmente são 2 centímetros acima, dá por volta de 11. Então, lembrando que eu falei lá em cima sobre o canal vaginal. O canal vaginal tem entre 8 e 12 de comprimento e mais ou menos 9 e 10 de circunferência. Então, um pênis de tamanho 13, 14 preenche todo o canal vaginal e um pênis de espessura, de circunferência 10, 11 preenche todo o canal vaginal. Quando a gente avalia normalmente para ver estética peniana em consultório, a gente avalia um paciente sempre em estado flácido. A gente não pede teste de ereção para paciente para poder ver medidas. Para avaliar o comprimento dele ereto, a gente usa o comprimento esticado. Ele é bem proporcional e é bem parecido, bem semelhante. Isso tem que ser levado em consideração. O paciente tem que ser tranquilizado quanto à normalidade do seu pênis e ter certeza se ele quer melhorar isso por uma razão estética apenas. E está ok, muito bem. Hoje todos temos direito a melhorar o que a gente quiser no nosso corpo. O pênis é uma parte do corpo humano como outra qualquer e pode ser melhorada. Assim como nós melhoramos, como fazemos procedimentos em qualquer parte do corpo, o pênis também pode ser melhorado. Então, é importante tranquilizar o paciente e definir
quanto que ele quer a mais, quanto que ele quer ganhar, o quanto que isso vai fazer bem para ele. Lembrando, aqui meu intuito nesses vídeos é informar você em casa, você paciente, familiar, não é indicar fazer um tratamento, indicar qual que é o tipo normal, qual que é o tipo alterado. A minha ideia é que vocês se informem, saibam qual que é o patológico, até que ponto a gente pode ir para melhorar um pênis esteticamente, até que ponto a gente pode ir para tratar uma coisa que não precisa às vezes ser tratada. É normal e é ok e muito bem para o homem que quer melhorar esteticamente o pênis, isso deve ser tratado com naturalidade, mas ele tem que saber que o pênis dele está na normalidade. Isso é o que a gente tem. Importante sempre buscar um profissional que esteja habilitado, capacitado nesse tipo de condução do caso, nesse tipo de tratamento. Então, se esse vídeo fez sentido para você, curta aqui, encaminhe para o colega, para o familiar, para o amigo, para o parceiro. Ajuda a gente a divulgar isso para crescer mais e poder trazer outros conteúdos relevantes para vocês. Grande abraço, até mais.